O que é? 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 Que é? O que é? O que é? E o que é, hein? O que é? O que é? O que é, meu irmão? Então, beleza, vamos dar o pontapé inicial ao nosso primeiro História em Diagnóstico deste ano de 2022. Para quem estava acostumado com História em Diagnóstico todo ano, o ano todo, vai ter que desacostumar, infelizmente. É que agora nós fomos contemplados com a possibilidade do História em Diagnóstico se tornar um projeto de fluxo contínuo, financiado pelos editais de extensão da UENG. Então, agora é um projeto de extensão, mas é um projeto de extensão que todo ano, devido a esses editais, vai começar na metade do ano. Então, nós estamos na metade do ano, estamos começando o nosso primeiro História e Diagnóstico deste ano. E para começar um projeto que a gente gosta tanto aqui dentro do curso de História da UENG Campanha, nada melhor do que chamarmos um colega que já fez parte do História em Diagnóstico, também foi um dos coordenadores o ano passado, e também é um colega muito querido que deu aula aqui o ano passado no nosso curso de História, o professor William Júnior Bonetti, que hoje, felizmente, continua a carreira como professor na Universidade Federal de Pelotas. Está longe, está passando um frio danado lá, me disse que está 9 graus hoje, no pleno dia. Coitado, está todo encapotado, mas animado aqui para conversar com vocês. Quem já conhece o William, sabe que dispensa apresentações, mas para quem não conhece, basicamente aquele giro o William ele é professor adjunto do Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas. Ele é doutor em História pela Universidade Federal Mato Grosso. É mestre em História Social pela Universidade Estadual de Londrina e é graduado em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. William, é um grande prazer estar de volta aqui com você para a gente conversar. E mais ainda, né? É um prazer estar aqui ouvindo você falar sobre ensino de história, que é a tua especialidade, e não só a tua especialidade, mas você nada de braçada. Sempre muito bom ouvir você falando sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Valeu, Igor. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo convite. Quero desejar boa tarde, né, aos alunos, né, os estudantes. Tem muitos alunos aqui da UFPEL, né, que estão por aqui, que eu estou enxergando aqui no chat, né, os ex-alunos também da UENG, e é uma satisfação enorme, né, poder participar aqui do História em Diagnóstico, né, um projeto muito interessante e eu digo, né, um projeto muito querido, porque o ano passado, né, eu ajudei, né, a coordenar, né, um dos coordenadores, né, ajudando e organizando, né, as atividades, e a gente fez bastante de lives, né, e bastante pessoa bacana passou pelo projeto, né, e que bom que foi retomado de novo, né, como projeto de extensão, né. E estamos aí, né, sempre que precisar, né, e que possível, né, me chamem para eventos na UENG, e eu também chamarei vocês aqui na UFPEL, porque, né, acho que é legal essas pontes que a gente criou, né, esses espaços aí que a gente, né, criou para diálogos, a gente tem que manter, né? Então, isso é muito interessante, né? Então, agradeço aí pelo convite. Você pode aí ficar à vontade. Pode começar já, então? Pode. Então, vamos lá. Eu só mais ou menos cronometrar o tempo aqui, 4h10, né? E aí, enfim, Igor, uma meia hora, mais ou menos, 40 minutos, você me avisa, tá? Se for o caso aí, depois a gente abre para questão, tá? Então, assim, o projeto História em Diagnóstico, né, é um projeto que tem por ideia, né, por objetivo, responder uma pergunta simples, né? Em tese, a formulação dela que é
o que é, né? E hoje, né, o tema é o que é o ensino de história. Então, a pergunta pode parecer simples, mas a resposta dela, ela é complexa, né? Porque envolve toda a produção científica, a produção de um campo, né, investigativo, são questões que envolvem reflexões mais amplas. Então, a pergunta pode ser simples, mas, como eu falei, a resposta ela necessita, né, de toda uma elaboração teórica, historiográfica, empírica. Então, e a proposta de hoje, né, o desafio que o professor Igor faz aqui é o que é ensino de história. Então, a priori, né, a gente pode pensar o seguinte: mas ensinar história é simples, é você chegar e ensinar história, conteúdo histórico para alguém, né, para alunos na escola, né, ensinar história na universidade, ensinar história para os alunos na escola, né? Mas o que está por trás desse ensinar história? Então, essa é a questão, né? E será que ensino de história é só um campo de prática, né? É só prática de ensino? Ou ela também é pesquisa? Né? Então, é esse duplo, né, objetivo que eu tenho aqui nessa tarde. Então, é falar, num primeiro momento, o ensino de história como um campo, como prática de ensino, e o ensino de história como prática de pesquisa. Tá? São duas vertentes, dois modos, como nós podemos pensar, então, o ensino de história. Tá? Mas, para isso, né, demanda pensar um pouco, né, problematizar um pouco historicamente, né, como se desenvolveu o ensino de história no Brasil, né, como que ele tem se desenvolvido esse campo, como que ele tem criado os seus diálogos, para a gente compreender que não é simples, não é uma coisa mais fácil. E eu falo que ensinar história não é mais fácil do que a pesquisa ou outras questões. Por quê? Porque eu vejo os alunos, por exemplo, que vão para estágio, né? Eles encontram uma sala de aula que é dinâmica, eles encontram uma sala de aula que é bem plural, diversa, né? Então, não basta você ter uma boa formação, ter um ótimo conhecimento sobre teoria, historiografia. Quando você chega na escola, a dinâmica, a sala de aula te exige outros saberes, né? E o pessoal chega lá e fica, às vezes, sem saber o que fazer, né? Sem saber para onde correr, de repente não estudou como deveria as disciplinas de prática de ensino e chega e não consegue fazer o básico, né? Mesmo tendo as disciplinas, mesmo tendo, né, orientação, né? Porque não basta você ser só um bom historiador, né? Todos nós somos historiadores, né? Os que estão em formação vão ser historiadores, não basta só isso, né? Para ensinar história na escola, você precisa, né, ter conhecimento também da escola, conhecimento de como que o aluno aprende, assim por diante, tá? E como que isso é feito, né? Como que a gente sabe essas questões, né? Não é só com a prática, né? Nós sabemos isso e podemos lidar e pensar tal, principalmente por conta das pesquisas que se desenvolvem. Quer dizer, é através da pesquisa empírica, das experiências, das reflexões, que nós podemos nos apropriar disso e mudar a nossa prática, né? Ou reinventar a nossa prática em sala de aula, tá? Então, são duas coisas que andam juntas, né? A prática de ensino e a prática de pesquisa, elas podem pensar de maneira separada, mas elas têm que estar sempre junto, né? No modo do professor fazer e ensinar história em sala de aula, tá? E antes, né, para a gente entender, né, o que está em jogo no campo do ensino de história, né, eu sempre gosto de trazer essa referência, que é um texto da Ana Maria Monteiro e da Adriana Ralejo, num livro bem bacana, que se chama Cartografias da Pesquisa em Ensino de História, né? E elas fazem a apresentação do livro e elas colocam bem um elemento interessante. Elas falam que o ensino de história não é uma coisa simples, né, neutra, uma coisa, né, corriqueira, né? O ensino de história no Brasil, tanto no passado quanto hoje, né, ele é um território contestado, né, e com diferentes sentidos, com sentidos disputados, né? E aí ela vai elencar, né, 3 pontos que a gente pode pensar o ensino de história, né? Eu sempre acho interessante essa referência da Ana Maria Monteiro. Ela fala o seguinte: enquanto lugar de prática de ensino,
o ensino de história ele passa por uma certa... Ele é visto com um ar de desvalorização, né? Então, por exemplo, né, nos departamentos de história, né, nos cursos de história, muitas vezes a área de ensino, né, ela vai ficando, né, um pouco de lado, né? Os historiadores de outras áreas, né, costumam, às vezes, né, enxergar e achar que ela é uma área menor. Então é ensino, então é pedagogia, então é outra coisa, né? Como se a pedagogia também fosse algo menor, né? Então é a prática de ensino, é coisa lúdica, então não é história, né? Então, né, dentro dos departamentos ali, fica tensionado isso também, porque aí você tem, né, os profissionais que trabalham com a área de ensino de história sérios, né, que pensam, né, o ensino como uma dimensão do trabalho do historiador. Você precisa ficar justificando seus projetos, justificando as suas disciplinas, né, porque, né, para não diminuir a carga horária, para não transformar ela num outro conglomerado de reflexões e áreas, né, maiores e tal. Algumas vezes ela fica em outros departamentos, né, da educação, nem é dentro dos departamentos de história. Então é um lugar tensionado, né? Ela não é um lugar pacífico, digamos assim, tá? Já enquanto lugar de docência, né, a gente vê que o ensino de história ele tem um grande desenvolvimento, principalmente a partir dos anos 80, né? Porque aí o que acontece, né? O ensino de história dos anos 80 ele deixa de ser só uma área de prática de ensino, né, de sala de aula, para se tornar paulatinamente um campo de pesquisa, desenvolvendo teorias, se apropriando da historiografia, se apropriando daquilo que é mais novo dentro da historiografia de maneira geral e teoria da história, se apropriando dos novos debates, dos antigos, incorporando isso na prática do professor, né? Então, o ensino de história como um lugar de docência, né, além de ele hoje ter inúmeras pesquisas, né, e ser reconhecido como um campo científico de pesquisa, né, ele vem mostrar que, né, não é simplesmente, hoje eu resolvi, acordei e vou pesquisar ensino e fiquem 2, 3 autores ali que são clássicos e se resolve. Né? Não é por aí. Né? Assim como não é com história medieval, assim como não é com história antiga, moderna, o ensino de história também não. Ele é um campo científico, né, dentro, né, de uma ramificação dentro da história, então requer questões teórico-metodológicas, né, sérias. Então, enquanto lugar de docência, então tem se desenvolvido inúmeras práticas muito interessantes, né, e que tem gerado pesquisas importantes para a área, e assim a gente consegue pensar, aprimorar a pesquisa, repensar as práticas de ensino, né? E, enfim, né? A partir disso se criou linhas de ensino de história no Brasil, nos programas, que eu já vou falar daqui um pouco, né? E um terceiro ponto, né, que eu acho bem interessante que a Ana Maria Monteiro traz, é que o ensino de história ele é um lugar político, né? Há um tensionamento político também por trás da disciplina. Por quê? Né? Esse lugar político que ela fala tem a ver mesmo com a questão de disputas de poder, no que diz respeito aos currículos, às políticas, aos documentos, né? Toda a produção de memórias que envolve a questão do ensino de história. Então, tem sempre, né, um governo querendo colocar a mão ali, meter a mão, né, na disciplina de história. Então, ela está sempre... ela sempre causa, digamos assim, esse perigo, né? Causa não, né? Os governos sempre olham a disciplina de história como, né, com um certo pavor, assim, como, né, olha, né, ela pode ser um instrumento de doutrinação, né? Então sempre teve isso, né? O ensino de história sempre teve esse ar, né, por conta do potencial reflexivo, né, que a história tem. Então sempre os governos tentaram minimizar esse potencial, né, e impor currículos e práticas que fossem esvaziadas disso, né, práticas mais factuais, né, que não levam à reflexão, entende? Então, ela fala que, né, esses elementos são 3 lugares, né, que a gente pode pensar o ensino de história hoje, como que ele se configura, né? Então, é só a gente pensar aí o quanto que, né, com a nova reforma do ensino médio, por exemplo, né, você vê a autonomia retirada da disciplina de história,
né, em nome de uma interdisciplinariedade, né? Quer dizer, então você dilui a disciplina de história na área de humanas, e aí um professor de geografia, um professor de história, um professor de sociologia, filosofia, pode trabalhar a disciplina de história, por exemplo, né? Quando tem, né? Quando ela não fica num itinerário formativo ali, que a escola escolhe, né? Ou é imposto para a escola, né? Que aí o professor tem que caçar e fazer um contorcionismo para poder, né, continuar ensinando a história. Mas aí outras áreas também perderam, né? Então, assim, é sempre um lugar disputado, né? Ele nunca é um lugar tranquilo, assim, relativamente, né? Você não vê, por exemplo, essa disputa na área da matemática, né? A matemática é a que mais tem carga horária, ela está em todas, né? Mas a história não, a história sempre há um movimento para sufocar, né, a história e as humanidades de maneira geral. E a gente tem que estar sempre lá brigando, lutando, né? E aí é interessante que tem os fóruns, né, as entidades que lutam para manter, né, para revogar coisas, para brigar para manter a autonomia das disciplinas. Tá? Então, para a gente pensar que são esses três elementos, e não é um lugar simples, né? Não é um lugar pacífico, né? O ensino de história no Brasil. Tá? Então, vamos pensar no primeiro momento aqui o ensino de história como prática de ensino. Tá? Eu separei, então, aqui por em dois momentos. Tá? Bom, primeiro, o ensino de história, né? Ele é uma área específica que se ocupa, tá, com a história ensinada na escola, certo? Então, basicamente, né, ela se divide em disciplinas, né, ali dentro do curso de História, né, e ela, né, tá dentro dos departamentos de História, no caso aqui da UFPEL, por exemplo, né, e é o caso da UENG também, quando eu trabalhava, né, em Minas, ela estava dentro do departamento de História, né, se entendendo ali que, bom, nós estamos falando de ensino de História, é História, então, é uma disciplina, né, tem que ficar no departamento de História. Né? Já outras universidades pensam né, a organização é diferente. Às vezes a disciplina de História, a área de História está lá no centro de educação, está na faculdade de educação, porque se entende que, né, no passado se entendeu que ela era, né, uma área da educação, né, por exemplo. Né? Há casos também que essas disciplinas de ensino de História são ensinadas por pedagogos, por exemplo, né? O que aí complica, né, no sentido de que há uma especificidade da história, né? Como é que você vai trabalhar isso no curso de graduação, né? E há também professores, historiadores da área de ensino que trabalham nos cursos de pedagogia e atendem, né, a disciplina de ensino de história lá. Então, essa é uma área, então, né, de ensino, né, de prática de ensino dentro da graduação, dentro da formação de professores, tá? Ela engloba práticas de ensino, então, às vezes, ela vai desde o primeiro ano até o último ano, né, com várias disciplinas, com nomes diferentes. Às vezes, ela está concentrada no segundo, quarto semestre, né, prática de ensino, didática de ensino de história, né, tem as optativas também que são oferecidas nessa área, e aí você tem os estágios supervisionados, né, que também, né, são aí orientados por professores né, da área de ensino de história, certo? Então, é mais ou menos assim que se divide, né? Então, você vai estar lá as áreas específicas, a área de ensino, né, de história. Dentro disso, né, se organizam também, no Brasil, né, há um costume, uma tradição, né, de se organizar, por exemplo, os laboratórios de ensino. Né? Então, você tem os laboratórios de ensino de história, né? Eu coloquei aqui 2 exemplos, mas existem inúmeros, né? Aqui a gente tem o LE, né, que é o Laboratório de Ensino de História, e eu coloquei o LAE, que é um outro grupo que eu participo na Federal de Pernambuco, né, tem uma entrada boa, né, ajudei inclusive a fundar o grupo, junto com o professor Arnaldo, que é o Laboratório de Aprendizagem e Ensino de História, tá? Que é na Universidade Federal de Pernambuco, mas tem outros, né? E o que esses laboratórios fazem? Eles agregam, digamos assim, eles fazem oficinas, projetos de extensão, projetos nas escolas, né? Pensam a dinâmica da área de ensino, né? No caso específico da UFPEL, a gente tem ali um acervo que tem, acho que 5 mil livros didáticos e digitalizados, né? Estão lá catalogados, livros de várias décadas, né? Até do século passado. Então, né, se organiza ali, por exemplo, um acervo de livros didáticos,
um acervo, né, de metodologias e práticas, a gente organiza cadernos metodológicos, né, os professores responsáveis, assim por diante, né? Então tem esse caráter. E dentro do laboratório tem os grupos que debatem questões mais teóricas, né, e assim por diante, tá? E dentro dos laboratórios é que surgem também as publicações da área de ensino de história, né? Então, cadernos metodológicos, né? As oficinas que surgem aí também voltados para auxiliar o professor da educação básica, auxiliar os alunos da graduação, né? Então, os professores vêm até a universidade vai até os professores, né? E os professores têm uma voz ativa, dialogam com a universidade, então cria essas pontes, né? E como fruto dessas discussões aqui, eu separei aqui, por exemplo, aqueles livros que são clássicos da área de ensino no Brasil, né? Que são, assim, os clássicos que clássicos são clássicos, né? Eles continuam sendo válidos, né? Para serem utilizados e pensados, né? Eles são atemporais, né? Assim como toda área tem, a área de ensino de história tem seus clássicos também, né? Então, eu coloquei aqui, né, os mais conhecidos, né, que toda biblioteca tem, né? Por menor que ela seja, existe, né? Tem lá o Ensino de História, Fundamentos e Métodos, da Cícero Bittencourt, Didática e Prática de Ensino de História, da Selva Guimarães, Fonseca, Ensinar História, da Marlene Cainelli, o História na Sala de Aula, do Leandro Carnal, né? Ensino de História, Revisão Urgente, da Conceição Cabrini. Então, são livros, né, que foram produzidos ali, né, no final dos anos 80, meados dos anos 90, início dos 2000, né? Então, continuam sendo clássicos porque, assim, você tem uma dúvida de como usar um documento na sala e você pega ali um deles e vai te mostrar, né? Só que o campo, né, do ensino de história, principalmente como investigação, já avançou muito, né? Tanto que em alguns momentos a gente não, né, usa alguns textos, mas não usa na íntegra mais esses materiais, né? Porque hoje a produção nacional é gigantesca, né? Então, né, está muito atualizado, então eles continuam utilizando, mas existem outros debates também, né? Eu trouxe aqui alguns mais novos, só para a gente ter uma noção, né? Então, por exemplo, né, ensino de história, né, uso do passado, memória e mídia, ensino de história em questão, cultura histórica e uso do passado, qual o valor da história hoje, né? São livros de 2014, 15, 16, história pública e ensino de história, né? Jorn Riesen, o ensino de história, que já está pensando, né, uma outra perspectiva de ensino de história, articulando com a teoria da história, né? O ensino de história e consciência histórica, o dicionário de ensino de história que saiu recente também. Então, aqui é só 1% da produção, né? Então, né, tem uns professores que preferem ficar lá nos clássicos, né? Mas o debate está muito mais amplo, né? As apropriações teórico-metodológicas, né? Hoje a gente tem a questão das tecnologias digitais, né? A cultura digital, a memória, o patrimônio, história pública, temas sensíveis, né? Então, a produção é gigantesca, né? Porque a sala de aula não é a mesma da época que foram produzidos os livros anteriores, né? Não é a mesma dos anos 80 e 90, né? Então, é necessário produzir novas reflexões, né? Então, assim como a pesquisa científica ela se desenvolve, né? De outras áreas, né? A história medieval, antiga, moderna, ela também se desenvolve enquanto campo, né? Existem novos autores, novas perspectivas, outras são colocadas, né, em debates. A área de ensino de história também ela vai se ampliando, né? Ela vai se desenvolvendo cientificamente, né? Ela vai seguindo um curso natural, né? E cada vez mais se especializando, né? Cada vez mais gente especialista, cada vez mais agências de fomento, né? Porque tem se entendido a importância disso, né? Do ensino na escola, né? E não só na escola, o ensino de história também se desenvolve em outros âmbitos, né? Tá? E aí a gente tem uma outra perspectiva, né, que é o ensino de história como campo investigativo. Que aí, né, como campo investigativo, o ensino de história ele surge, então, como fruto desses debates, né? Então, se até os anos 60 ali, que eu coloquei, né, ela era uma área de formação prática, né, o campo investigativo ele só se desenvolve porque
teve essa reflexão mais prática, digamos assim, de experiência de sala de aula, né? Eu trouxe aqui um texto já de 2007 ainda, da Ariana Costa Lima, da Margarida Dias Oliveira, mas já tem outros também recentes que trazem todo o mapeamento do campo. Mas elas falam especificamente isso, que até os anos 60 era uma área de prática, né? Nos anos 70, no Brasil, se institui a pós-graduação, né? Começam a surgir os programas de mestrado, doutorado no Brasil. Então, o que acontece, né? A discussão de ensino ficou lá na educação, lá nos programas de educação. É por isso que hoje, no Brasil, tem departamentos que, né, entendem que ensino de história tem que ficar na educação, porque, historicamente, né, foram esses programas que abrigaram as primeiras pesquisas, né? Isso nos anos 80, 90, meados de 2000, né? Isso começou a mudar depois, né? E isso foi um problema, né? O bom é que se desenvolveu muita coisa, até hoje abriga, né, as discussões de ensino de história, mas isso gerou uma dicotomia, porque aí ficou mais ou menos assim: então se é pesquisa, então é no departamento de história, né? Porque o cara é bacharel, né? A pessoa tá ali mexendo com fontes, pá. Se é ensino, então é coisa prática, né? Então é coisa da pedagogia, então é coisa, né, da educação. Então, sempre houve essa disputa, entende, assim, no interior da área, né? Tentando sempre, né? E aí o que acontece? Os professores que investigam a área do ensino de história, né, chegam lá no centro de educação, desenvolvem um projeto de extensão, de pesquisa, e aí o programa de educação lá, ou de pesquisa, eles olham e falam: não, mas isso aqui não é pedagogia, isso aqui não é educação, é muito teoria, é muito história isso, né? E aí o professor vai e envia o material dele para a história, né? Chega lá, quem vai analisar e fala: não, mas isso aqui é pedagogia, tem muita educação, né? Então fica meio que, né, em alguns casos, né, acontece isso, né? Então a gente sempre tem que estar justificando, fundamentando, olha, né, a gente pensa o ensino de história a partir das referências da história, né? Então o ensino de história é uma dimensão, né, do trabalho do historiador. Então tem que ficar dentro, né, dos departamentos de história, né? Então há essa dicotomia que existe ainda no Brasil, tá? Então é uma questão de tradição, né? Mas era bem mais dicotomizado antes, né? Hoje já está mais tranquilo com relação a isso, né? Não tão tranquila, mas a dicotomia existe, mas ela é um pouco menor hoje, né? E aí o que acontece? Nos anos 80, também, nos anos 70 também começa uma outra questão, né? A Selva Guimarães Fonseca fala muito isso. Nos anos 70, a disciplina de história ela cai, né? A Lei 5692/71, que era a LDB militar, eles cortam a disciplina de história, né? Acabam com os cursos de graduação em história e instituem uma licenciatura curta, chamada Estudos Sociais, né? E ali envolve história, geografia, sociologia, mas tudo esvaziado da sua epistemologia, né? Tem muito colega, tem muita gente que aparece, assim, que eu conheço, que fez isso, né? Era um curso de 2 anos que se fazia, né, estudos sociais, e você podia dar aula de tudo, né? Existia outros cursos também que eram de 2 anos, né? Ciências jurídicas, na área da administração, né? Se fazia 2 anos e era isso, né? Então, se perdia a autonomia da área, né? E a história foi muito prejudicada nos anos 80 por conta disso, né? Então, assim, o que acontece, né? E aí o professor de história também tinha que dar aquelas disciplinas de educação moral e cívica, né? Se alguém teve essa disciplina aí, pode escrever aqui no chat ou depois comentar, né? Era educação moral e cívica, estudo dos problemas brasileiros, organização social e política do Brasil, né? Tinha umas disciplinas também, assim, história doméstica, algumas questões domésticas, enfim, era ensinado, né? Era o professor dessas disciplinas que pegava, né? De estudos sociais. Então, era isso. E aí, como é que se combateu isso, né? Fazendo pesquisa e mostrando que, olha, né? O
ensinar história não é, né? É necessário uma especificidade. E aí as pesquisas começaram a se avolumar nessa época, nos anos 80 e anos 90. Brigar para ter um currículo de história, né? Retornar os cursos de graduação, de novo de história e assim por diante, né? Isso só foi possível no final dos anos 80, né? Depois da ditadura militar, né? Ó, a Dani, que é aluna aqui da UFPEL, está falando aqui, né? Que ela teve a disciplina, Educação Moral e Cívica, né? Então, quer dizer, como é que se faz para retomar a autonomia de algo, né? Dentro da universidade, né? Você brigar, fazer pesquisa, não adianta ficar chorando, né? Se lamentando, não tem mais. Não, né? Você fazendo pesquisa que você vai, né, mostrar a relevância daquela área, né? Então é assim que funciona. E aí, quando acaba a ditadura militar, continua estudos sociais na grade, né? O Eliezer falando aqui que teve estudos sociais. Eu também tive estudos sociais. Eu lembro que até a 5ª série que eu fiz ainda estava lá no boletim estudos sociais, né? No final dos anos 90 ele ainda tinha estudos sociais, né? Depois ela foi extinta, né, do currículo. Nem era, né? Na verdade, a gente ganhava 10 lá e ficava por isso, né? Mas já tinha disciplina de história, mas continuava estudos sociais lá, né? Então, né, o que contribuiu também para esses debates nessa época, que eu acho que é importante salientar, né? A Déa Ribeiro Fenelon, né, era uma historiadora, né, que a Inajara também aqui, que é aluna também da UFPEL, falando, né? A Déa Ribeiro Fenelon, né, ela era uma historiadora, né, que foi presidente da ANPU Nacional, e, enfim, né, super conceituada ali nos anos 80, já falecida, e ela faz uma fala muito potente e polêmica, né, dizendo que, num artigo chamado A Realidade do Profissional de História do Brasil, né, tem aqui depois a referência bem certinha, e ela fala isso, né, que profissionais que estavam sendo formados naquela época, né, e a culpa era da universidade, né? A culpa era dos cursos que não se preocupavam com essas questões ligadas ao ensino, né? Então, ela dá esse pontapé inicial, né? Nos anos 90 chega, né, a tradução em português, né, do André Chervel, né, e de outros franceses, né? Conceito de cultura escolar, mostrando, olha, né, a escola, né, ela não é só receptora de uma cultura, ela também produz uma cultura, que é a cultura escolar, há uma dinâmica. Então, o conhecimento histórico que é produzido ali tem uma especificidade, né? Que é o conhecimento histórico escolar, né? Ele não é igual ao conhecimento acadêmico-científico, mas ele também é um saber produzido no interior da escola, né? Então, o conceito do André Chervel, Dominique Julliard, Jean-Claude Fourcade, né? São autores que chegam, né, e começam a pautar o debate, né, nos eventos, nas produções, né? E aí eu coloquei aqui os fóruns são essenciais, né? Por exemplo, em 88, você tem a fundação do Seminário Perspectivas do Ensino de História, lá na Faculdade de Educação da USP, né? Kael Zanadai, Kátia Abud, né? E outras professoras, né? Cícero Bittencourt, né? E esse evento tem até hoje, ele é realizado de 2 em 2 anos, né? Não existia um encontro para discutir ensino de história no Brasil. Então, esse é o primeiro encontro que você congrega pesquisadores e professores do Brasil inteiro, né? O primeiro encontro aí, ele contou com 800 pessoas. E olha que a divulgação era no boca a boca, né? Era no boca a boca, envia carta, envia, né, um malote para a universidade, né, por telefone, né? Nos anos 80 era assim, né? E 800 pessoas, eles estavam esperando tipo 300, veio 800 pessoas, né? E mostrando suas práticas de ensino e tal. Então é um evento que tem até hoje, é o maior evento, é um dos maiores eventos da área de ensino de história, né? E nisso, muito professor da rede de educação básica se inscreve para falar das suas práticas, por exemplo, tá? Em 93 surge um outro evento. Veja só, esse evento ele tem uma ideia diferente um pouco, que é o Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de História, que é o INPE, tá? Surge em 93 na Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, tá? Esse evento já tinha um caráter diferente, né? Esse evento, ele congregava, né, pesquisadores da área de ensino de história, né?
Podia ser um professor? Podia ser um professor, mas ele tinha que ser pesquisador, estar vinculado a um programa, a grupos de pesquisas, né? Era para mostrar resultados da pesquisa científica, né? Então, até hoje é assim, né? O Perspectivas, que é o primeiro aqui, né? Ele é aberto para todos mandarem trabalhos, refletirem, né? Mas o encontro de pesquisadores, né? Para aqueles que pesquisam, nós são os resultados de pesquisa, né? Para pensar, né? As questões de pesquisa. Então, também tem até hoje esse evento, né? De 2 em 2 anos. E também no final dos anos 90 foi criado a ABE, que é a Associação Brasileira de Ensino de História, que inclusive eu faço parte, né, da composição do Conselho Administrativo, né, tem a diretoria, e eu fui eleito um dos conselheiros, né, porque que é a associação, né, onde as pessoas, né, se associam, né, e ficam por dentro dos eventos, das discussões, dos debates, né, dos GTs, e assim por diante, né? Você tem os descontos nos eventos da área. Então, né, é uma entidade que representa, né, a nossa área. Então, é bem interessante. Agora, por exemplo, né, a ABE assinou um documento que pela revogação da reforma do ensino médio, né? Está lá, né, assinando. A ABE, outro dia, assinou uma carta, por exemplo, dizendo que é contra o homeschooling, né? Então, a educação domiciliar, né? Então, é uma entidade para fortalecer, né? Tem a AMPU também, né? A AMPU também tem os GTs de ensino de história, né? A AMPU é a Associação de Pesquisadores, né? Do ensino de história, né? De pesquisadores da história, né? Professores e historiadores, na verdade, né? E tem professores da educação básica também, né? E sobre esses eventos, né? Por exemplo, o EMPE, que é o de pesquisadores, vai acontecer agora, tá com inscrições abertas, né? De 9 a 11 de novembro, em Recife, vai ser presencial, né? Híbrido, né? Vai ter mesas remotas também. E o encontro Perspectivas do Ensino de História, já está no 13º, né? Aconteceu o ano passado de forma remota, né? E era para ter acontecido em Belém do Pará, né? Mas aí foi de forma remota, mas foram o pessoal, né, da Federal do Pará que organizaram, né, o evento. Agora vai ser, né, na Federal Rural de Pernambuco, né, lá em Recife. Então, né, já tem lá os grupos e assim por diante, tá? Então é bem interessante. Quem quiser, né, pode se associar à BE, pode participar dos eventos, então é bem interessante, tá? Uma outra coisa que aconteceu também nesse tempo, né, principalmente no final dos anos 90, foi o surgimento de linhas de pesquisa voltadas para a área do ensino de história, mas em programas de história, né, nos PPGHs, por exemplo, né? Então tem a UFPB, tem linha de ensino de história, coloquei aqui, a UEL, né, uma das mais antigas, linha de ensino de história no programa de história, né? A Federal de Pernambuco tem saiu agora uma linha nova, né, o ano passado, que é Saberes Históricos, Teoria, Ensino e Mídias, né? Tem um mestrado profissional no Brasil, que é o Prof. História, né, que tem várias universidades brasileiras que aderiram, né? Ele é um mestrado profissional, especificamente para professores da educação básica, né? Então tem aí, 3 linhas, né, de ensino de história, e disso surgem muitas publicações e livros, né, e eventos da área, né? Então, essas são as que eu mapeei, né? Pode ser que tenham outras também, né? Na UERJ, que é uma universidade grande no Brasil, né? Também tem linha dentro dos PPGHs, né? Então, isso é bom porque a gente está no momento de apontar o seguinte, olha, o pesquisador do ensino de história, né? Tem uma identidade, né? A identidade do professor, né? Do pesquisador em ensino de história, a identidade dele é de historiador, né? Ele não se identifica com a pedagogia, por exemplo, né? Ele se identifica com a história, né? Então, né, a minha defesa, por exemplo, é que essas discussões têm que partir da história para daí sim dialogar com outras. E não ser fundada na educação ou na pedagogia, e daí dialogar com a história. Não é esse caminho, né? Eu entendo que se eu sou um historiador, se minha formação é história, e eu sou um professor de história, então eu pesquiso e minhas referências estão na história. Elas não estão em outro lugar, né? Agora eu posso dialogar com elas, né? Não há problema nenhum.
né? Eu mesmo, né, eu trabalho com conceito de identidade, né, e formação de professores, né? Eu trabalhei com história oral, eu trabalhei com um autor da sociologia, né, que é o Claude Dubar, que fala sobre identidade profissional, porque só a história não dá conta, né? Tem antropologia, que trabalha com conceito de identidade, a memória, só os historiadores não dão conta, você tem que recorrer à sociologia, antropologia também, né? Então, assim vai, né? Os próprios análises, né, que são lá a escola, né, a francesa, né? Havia uma interdisciplinariedade ali, né? Então, por que nós também não podemos? Mas, então, é essa defesa, né, que eu faço, né? A pesquisa está dentro, né, da história. Por isso que minha formação foi na história, tá? E aqui, só para a gente ter uma noção, já estou encaminhando aqui para o final, né? Olha só as linhas que a gente tem hoje. Tem muita linha interessante, né? Formação docente, livros didáticos, conhecimento de história escolar, ensino de história e patrimônio, museus, tecnologias, os temas sensíveis, né? Agora tem a pós-verdade, fake news, né? O ensino de história, né, e as investigações sobre alguns fenômenos, né? Neonazismo, sobre, né, os neoconservadores, né, os neomonarquistas, como é que isso perpassa o ensino de história, como que isso chega na sala de aula, porque chega, né? Aí você tem que estar lá preparado, teórico e metodologicamente, para enfrentar isso, né? Didática da história, educação histórica, étnico-raciais, né? Cultura digital e assim por diante. Então, cada linha dessa aqui existem inúmeras pesquisas, né? Inúmeras abordagens, né? São amplas, né? Tá? A educação histórica, né? Eu gosto de citar sempre que é uma perspectiva de investigação, mas que também serve como uma forma de uma prática de ensino. Que a perspectiva da educação histórica, né? Ela está ancorada, né, nos trabalhos da Isabel Barca, mas ela se ancora também nos trabalhos do Riesen, né, Jörn Riesen, que é um alemão, né, da teoria da história, que ele vai entender isso. Olha, o ensino de história se dá em contexto concreto, né, de valorização da experiência do aluno, do contato com a fonte histórica, do contato com elementos da cultura histórica, né? Ele trabalha o conceito de consciência histórica também, quer dizer, valorizar a experiência do aluno, trazer fontes, né? Trabalhar com materiais, com objetos, né? Que o aluno possa cotejar, que ele possa questionar, né? Então, a perspectiva da educação histórica é bem legal, bem interessante, tá? Porque aí a ênfase não está na estratégia de ensino, nem na metodologia, mas como você vai encaminhar as discussões, como você vai promover a aprendizagem, né? Então, você não precisa ficar aprendendo, né? Ali, né? Claro que fazer jogos, fazer recursos é importantíssimo, né? Mas não é só isso, né? Não adianta você ter um bom recurso didático se você não souber usar ele, né, pautado ali nas referências, né, teóricas do trabalho do historiador, né? Então, tem essa particularidade, né? Que eu falei, considerar as ideias, considerar, né, as ideias dos alunos, as experiências, e isso tudo pode servir de fonte para você fazer pesquisas, tá, sobre a tua prática, né? Fazer pesquisa sobre a realidade escolar, porque, veja, a escola é um lugar onde está circulando saberes históricos. Os alunos trazem saberes de casa, os alunos trazem saberes do contato deles com a internet para a sala de aula. E ali é o momento de você ver o que está circulando, né, nessa cultura histórica, né, transformar aquilo, né, num conhecimento histórico que seja longe de equívocos, por exemplo, né, que sirva para a orientação do aluno, né? Evitar equívocos é isso, quando o aluno chega defendendo, né, a monarquia, dizendo que a novela do imperador, nos tempos do imperador, que aquilo é história de verdade, né? É você chegar na sala e falar, não, peraí, né? A produção da novela pode ser boa, mas olha, é equivocado, olha a imagem que estão traçando do imperador, olha a imagem do Solano Lopes, como que eles estão criando, né? Os pesquisadores, né, os professores de história do Brasil Império, né, e o pessoal que trabalha com Guerra do Paraguai, eles estão revoltadíssimos, né? Ficaram revoltadíssimos com a novela, porque eles traçaram de uma maneira romantizada, né, a história do Brasil, né? E todo mundo sai achando que, nossa, a monarquia é a salvação do Brasil, né?
E então o aluno chega na sala falando isso. Então, e aquilo pode ser um objeto para tua reflexão, né, para tua pesquisa. Então, o aluno chega negando a ditadura, o aluno chega fazendo apologia ao nazismo na sala, né? Então, tudo isso pode servir como um mote para o exercício da reflexão e da pesquisa, né, em sala de aula, né? Então, é isso que a gente faz também, né, na área do ensino de história, né? Então, para finalizar aqui, eu digo para vocês, gente, né? Então, ensinar história e também pesquisar história atualmente é esse desafio de resistência, né? Resistência não no sentido de ficar resistindo ali, né, e acuando. Não, né? Resistir é você ser propositivo, né? A gente resiste porque tem que brigar para o nosso espaço. Vocês vão ver que outras áreas também são assim, né? Outras áreas ali internas também. Tem gente que vai achar que outra, né? Não sei, a história do Brasil não é importante. Então, eles também estão resistindo, né? Tem gente que vai achar que pré-história não precisa ser ensinado, né? Na graduação. Então, os caras estão lá resistindo, né? Então, sempre é um campo tensionado, né? E isso, ensinar história mais ainda, porque a gente está num contexto, né, e recheado de autoritarismo, recheado de ideias perversas, né? Gente acusando, né, os professores de doutrinadores, de esquerdistas, disso, aquilo, né? Então, o cenário, né, sempre foi polarizado no Brasil, mas agora com as redes sociais isso é mais visível, né? Assim. Então, a gente está ali ensinando, o governo querendo meter a mão na disciplina, né? Querendo surrupiar, né, a autonomia que é dela. Então, ensinar e pesquisar tem que ir além do conteúdo, além da técnica, né, além do básico, né, e se deslocar em termos de teoria, de técnica de ensino, né, se apropriar dos debates da teoria da história e para pensar a sala de aula, né, e assim por diante. Então, pode ver, vocês pegarem as teses, as pesquisas, né, dos historiadores recentes, né, que trabalham com ensino de história, você vai ver lá Kozelek, você vai ver Hartog, você vai ver alguns Foucault, né? Vai ver o pessoal que pesquisa ensino de história e gênero, por exemplo, o pessoal dialogando lá com a história das mulheres, dialogando com os teóricos da área de gênero, né? O pessoal que pesquisa ensino de história e antiguidade está lá dialogando com autores da antiguidade e autores do ensino de história, né? Então, né, o medieval, né, o medievalismo e assim por diante. Então, é isso, né, gente? É fazer esse deslocamento, essa apropriação de teorias, né? Porque senão a gente vai ser um professor reprodutor, né? No piloto automático, que chega lá e enche o quadro, dá exercício e vai embora, né? Como se nada tivesse acontecido, né? E como se pesquisar história também fosse uma coisa simples. Vou pesquisar porque é mais fácil aqui, é só pegar um autor aqui clássico já resolve. Não, né? Há toda uma complexidade, né? Então, é por isso que é uma área de pesquisa e de investigação no Brasil, tá? Bom, gente, com isso eu finalizo aqui, tá? Essa explicação, essa explanação, né? E quem quiser perguntar, tirar dúvidas, né? Aproveite que esse é o momento, tá bom? Valeu, Igor. Muito obrigado, viu? Bem, eu que agradeço. Cara, foi muito legal. É uma boa resposta à pergunta. Eu, sinceramente, eu não fazia ideia de quantas áreas já o ensino de história ele tá tocando, né? Então, foi muito elucidativo até para mim aqui, que estava só assistindo aqui tranquilamente. Mas vamos abrir um espaço aí, gente. Olha, quem quiser fazer uma pergunta para o William, pode ser uma pergunta, um comentário, né? Iniciar aí um debate, que a gente ainda tem um tempinho. Pode escrever aí no chat. O William está de olho, mas eu também posso ler para ele. Apenas para reforçar, gente, um aviso, né? A live ela é certificada. Tem um link na descrição do vídeo, e para alimentar o link, o formulário, vocês precisam de uma palavra certificada. E a palavra certificada de hoje é identidade. Então, vamos lá, coloca o nome, e-mail, identidade, pode submeter, que os nossos monitores estarão enviando para vocês os certificados. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Por enquanto, não. O
pessoal O tá- Eliezer, que é aluno nosso aqui da UFPEL, né? Ele colocou aqui assim, acho importante, né, a existência de uma associação, né, que defende e representa o ensino de história, né? Eu falei assim brevemente da ABE, né? A ABE, ela tem justamente essa função, né, de lutar, digamos assim, pelos interesses da área, né? Porque, por exemplo, você não pode deixar simplesmente que, por exemplo, as políticas de governo vão eliminando a disciplina. Vão, tipo, agora vai ser ciências humanas e acabou. Não, peraí, né? Você tem que ter uma, né? A Ampul faz isso também, mas a ABE, mais especificamente, né? Vai lá, tem gente que, né, briga com deputado, que faz isso, que dialoga, né? Tenta, né, lutar por aquilo que se entende que é o melhor, né, para a área, né? São as associações que percebem os desmontes, muitas vezes, né, na área, e tem que correr lá para tentar revogar, para tentar rever, né? Então, é um espaço de diálogo, né, também, né? Então, é legal, né? Isso é interessante. Olha só, o Sérgio, ele está perguntando aqui, William, você está lendo, mas eu vou também ler para aparecer na transmissão, né? Professor, hoje é imprescindível ensinar e pesquisar história, construir conhecimento com criticidade, qualidade e ética, e também mostrar ao educando sua importância como cidadão e a sua historicidade. É no comentário. Isso é essencial, né? Até essa questão aqui da ética, eu acho que é importante destacar o seguinte, Igor, aqui, ó, tá? Por exemplo, a gente estava conversando outro dia com os professores, né? Hoje no Brasil tem um certo problema, né? Que os professores, né, são muito acusados, né, de esquerdistas, aquela coisa, né? De fato, muitos professores de história são de esquerda mesmo, né? Tem essa tendência, né, de ser de esquerda. Mas você dizer, né, e acusar, né, os youtubers e gente faz isso acusando, o professor está doutrinando, o professor está ensinando. Isso é errado, porque você não tem dados, né, empíricos em massa para dizer que, olha, né, o professor está doutrinando, né? Um bordão, né, e um estigma que se criou e se está batendo muito nessa tecla, né? Só que o que acontece, né? Tanto que surgiu aqueles projetos, né, escola sem partido, aquela coisa toda para tentar amordaçar o professor ali. Então, e aí o que o Sérgio falou, né, a questão da qualidade da ética, né, que eu penso também. Por exemplo, eu sempre falo nas aulas e sempre falo com quem vai para a sala de aula, que é o seguinte: não é papel nosso, né, do professor, nem do historiador, eu acho, né, de geral, quando ele está ensinando, ele chegar, por exemplo, e ficar defendendo o partido político na sala de aula, entendeu? Então, por exemplo, eu, pelo menos, né, tenho essa concepção. Eu não falo para os alunos, não vai lá e falar de partido político, defender e tal. Falei, porque isso é um partidarismo na sala. Isso é ruim, porque você cria atrito com os alunos, você cria atrito com pais, com direção, que não leva, né, digamos assim, ao desenvolvimento do pensamento. Aí me perguntaram, tá, professor, mas isso quer dizer, então, que eu tenho que ser neutro? Eu falei, não é ser neutro, né? Porque, por exemplo, e aí que está a questão ética, né, que eu acho interessante. Por exemplo, quando eu preparo a minha aula, quando eu faço o recorte da minha aula, e o jeito que eu encaminho minha aula na sala de aula, ela tem um fundo político, sim, entendeu? Político, não partidário, né? Político, ela é um ato político, né? Do modo como eu encaminho e faço minha reflexão com os alunos, demonstra, sim, né? Muitas vezes um posicionamento político e tal, minha visão política de mundo. Agora, o que eu não posso fazer é chegar e falar, impor um partido político, né? E aí muitos professores extrapolam essa linha, entende? Que é tênue. E aí que os conservadores, esse povo todo bate, tá vendo? O professor tá ali doutrinando, tá lá ensinando, né? Entendeu? Então, é isso que eu falo, né? E para mim, né, ensinar a história, né, pensando em questões éticas, é isso, né? Você saber os limites, né? Que há uma linha tênue, que saber que o ensino, ele é um ato político, né? O Paulo Freire já falava isso, mas não tem a ver com partidarismo, né? Sim, você mostrar outras perspectivas, mas deixar claro também ali, né, nos seus encaminhamentos, os teus princípios, né? Então, perpassa isso também a sala de aula, né? Porque você ir para a briga não vai adiantar, né? Então, e aí porque a hora que você precisa de uma reflexão mais profunda, o professor não consegue, entendeu? É complicado, né? Mas a questão ética perpassa isso, né? Na minha visão, assim, né? Toda certeza.
Aí aqui, olha, a Silvia. Boa tarde, professor. Há como articular os papéis de professor e pesquisador no campo da história? Como? Ela tem mais uma, né? Também aqui, acho que na sequência, né? De repente dá Você para. quer... Vamos já colocar outro, então. Acho que sim, né? Há medidas concretas, projetos, programas para articular o conhecimento acadêmico, história e ensino de história na escola? Ó, são boas perguntas, né? Que a Silvia colocou, né? Assim como os comentários anteriores, né? Bom, então, como é que a gente pensa? Primeiro, né? A pesquisa histórica, digamos assim, a pesquisa, ela já está inerente, né? Ao trabalho do professor, ou deveria estar, pelo menos, né? Então, por exemplo, o professor, ele é formado, né? Na sua graduação, na sua licenciatura, ele passou por todo, né, o processo, né, da academia, ele fez seu pesquisa de TCC, e ele, né, tá na sala de aula trabalhando. Quer dizer, ele pode não estar fazendo uma pesquisa acadêmica, mas a pesquisa, né, ela tem que estar sempre no trabalho do professor, porque mesmo que ele use o seu livro didático, ele tem que estar sempre trazendo elementos, lendo, né, acompanhando o que está acontecendo, para desenvolver, né? Veja só quantas linhas que tem. Se você não está por dentro do que está acontecendo, você vai chegar na sala de aula e dar um ensino do século XIX, por exemplo, né? Ensinado num modelo, né, já ultrapassado. Então, primeiro que a pesquisa, né, ela tem que ser entendida como inerente ao profissional, né, da história e o professor. Agora, veja, se esse professor ele opta por manter também, né, a desenvolver pesquisas que sejam de cunho científico, né? Agora, além de ele se entender como também um pesquisador na sua prática, ele querer continuar as pesquisas, quer dizer, ele pode pegar a sua realidade, que é a sala de aula, e transformar ela num laboratório também. Porque diariamente você está fazendo trabalhos, projetos na escola, você está desenvolvendo oficinas com temas, com questões, que você pode levantar dali elementos para uma pesquisa, por exemplo, né? Você pode pesquisar os livros didáticos, os materiais, né? Então, assim, eu digo que a articulação ela está meio inerente, né? Então, você pode transformar os alunos como, né, sujeitos da sua pesquisa, né? Então, tem que andar junto as duas coisas, né? E isso depende do professor. Eu acho interessante até que você comentou, né, que assim, para mim, eu nunca consegui conceber uma aula de história sem que essa aula não partisse de uma pergunta. Assim, obviamente, eu sempre tive atuação no ensino superior, que é muito mais fácil você se desvincular desse ensino tradicional, né, do fato, do dado, né? Não tem a mãe indo lá falando assim, olha, o professor não está usando o livro didático, paguei R$150 nele, o professor não passa o questionário. Então, assim, é muito mais fácil a gente desvincular. Mas o interessante é o que você disse, né, que muitas vezes eu dei a aula a partir de uma pergunta, e essa pergunta, né, e eu construí na aula, muitas vezes me serviu para construir uma pesquisa. Que eu fiz a pergunta, cheguei na aula e vi que tinha mais coisa que ali poderia ser explorada, e essa pesquisa, obviamente, foi para os meus alunos, né? Então, o pessoal está pesquisando essas perguntas, né? Então, o partir de uma pergunta, tanto para pesquisa ou para aula, é pesquisa, né? Querendo ou não, você está perguntando, propondo hipóteses, né? E assim por diante. O Walter França Filho, ele está aqui também, ele está fazendo uma pergunta. Deixa eu só finalizar. A Silvia tinha perguntado também sobre as medidas concretas, né? Eu acho que vale um comentário rapidinho aqui, ó. Então, por exemplo, né? Vou pegar os exemplos aqui da UENG, né? Quando eu estava aqui com os colegas e agora aqui da UFPEL, né? Na UENG, por exemplo, a gente fez aquele curso de extensão, Igor, lembra que até a gente deu o módulo quando eu estava aqui em Pelotas? Foi. Eu só esqueci o nome agora mas era sobre patrimônio, memória, né? Ensino de história, né? Disputas de memória, patrimônio, né? De memória. Isso, que era um curso, né, que envolvia a questão da educação patrimonial, né? Assim, ensino de história, por exemplo. Era um curso de extensão, né? Que várias universidades desenvolvem isso, né? E aí, ali, a gente divulgou para os professores da rede da região, né? Então, lembro que deu um público ali de 60, 70 professores, né? Que participaram dialogando, né? Ali e pensando as hipóteses, né? Então, tem muitos programas de extensão que vão nessa linha, né?
Aqui na UFPEL, por exemplo, tem programa de extensão também que são oficinas temáticas, né? Então, os alunos vêm para a escola, né? Vêm na universidade, né? Agora vamos começar de novo, né? Para trabalhar, né? As metodologias, né? Para, enfim, né? Perceber como que eles se desenvolvem, como que se dá isso. Os professores vêm, né? Em ciclos de estudos e debates na universidade, né? Depois levam essas experiências para lá, para as escolas. Daí tem aqueles programas, né? Que são específicos, né? Por exemplo, o Residência Pedagógica, né, que é um programa da CAPES, né, que é um programa que se cria, né, metodologias e pesquisas de ensino de história, né, e é feito lá na escola. E o PIBID, né, que são um programa de iniciação, né, à docência, né, são 2 programas de iniciação à docência, que são projetos, né, que se cria metodologias, criam publicações, pesquisas, né, os alunos, os graduandos vão na escola, dão as aulas, estão com o professor orientador, né? Então, acho que além dos cursos de extensão, o PIBID e o Residência Pedagógica são 2 programas de destaque, né? Assim, que faz justamente essa articulação. Né? Isso é extremamente importante, né? Antes tinha muito financiamento para pesquisa e extensão e quase nenhum financiamento para ensino, né? Então, meio que o ensino ficava assim, é o resultado da tua formação, mas não tinha um incentivo para a pessoa entrar nessa área, tanto na prática, né, como pesquisador. Sim. Isso daí é bem importante mesmo. O Walter França Filho está perguntando aqui, ó, professor, em sala de aula, diversos alunos trazem referências do Brasil Paralelo e Escola Sem Partido. Como podemos trabalhar e pesquisar no âmbito de ensino de história estes tipos de conteúdo? Então, essa é uma questão, por exemplo, que tem a ver, né, com a relação do professor de história com a cultura histórica, né, da sociedade. Então, por exemplo, né, eu parto do conceito de cultura histórica do Riesen, né, que é a cultura histórica, né, é onde se produz, né, diversos tipos de conhecimentos que de algum modo se relacionam com a história, né, seja cinema, seja a arte, seja, né, a ciência mesmo, a história científica, a história que está no museu, que circula na mídia e assim por diante, né? Então, né, a produção do Brasil Paralelo, por exemplo, né, ele se dá nesse contexto da produção, né, digamos assim, da cultura histórica, né? O que acontece é o seguinte, né? E aí que está, mais uma vez, a importância do professor, ele estar antenado no que está acontecendo. E aí, se, por exemplo, o professor chega na sala e está ensinando, o aluno chega, professor, mas eu vi um documentário que o nome é Brasil Paralelo, ele está falando que está tudo errado isso aí, que os professores estão mentindo para a gente, que a monarquia não foi isso, que na época da ditadura militar não era isso aí é uma narrativa da esquerda, e assim vai. E aí te confronta, né? E o que você vai fazer? Às vezes você nem ouviu falar de Brasil Paralelo, você nem escutou, né? Então, o que acontece? Você vai ter que pesquisar, você vai ter que assistir os documentários, né? Você vai ter que entender, né, qual é... Tá um pouquinho alto aí, Igor. Acho que vai ter que só dar um pause aí, Igor. Só um pouquinho, né? Minha esposa tá aqui do lado com o cachorro. Não, mas acho que agora foi. Então, acontece, vai ter que fazer uma pesquisa por trás disso para entender qual é a lógica dessa narrativa e ver onde é que está a perversidade por trás disso, entendeu? Porque o que acontece? Esses documentários estão cheios de senso comum e eles constroem uma narrativa, né, que vai totalmente oposta de toda a produção acadêmica, de toda a produção de pesquisa no Brasil, né, todos os grandes pesquisadores, né, de renomes e outros que pesquisam nos laboratórios de maneira séria e produzem historiografia. O Brasil Paralelo vai contra, né? Os caras estão dizendo que isso aí é lixo, por exemplo, né? Que é tudo coisa de esquerda. Então, assim, o professor de história tem que ir lá, né? Conhecer, ver, assistir esses documentários para poder mostrar para os alunos, olha, isso aqui está longe de ser, inclusive, uma perspectiva, né? Isso está longe de ser até uma perspectiva a ser considerada, né? Por exemplo, né? E isso se dá com outras questões também, né? Por exemplo, né? O Escola Sem Partido, que eu citei agora há pouco, né? Ele era uma proposta que queria justamente tornar esse ensino neutro. Qualquer fundo e viés e caráter
político. Daí era meio assim, eu entendo que a escola sem partido era como se fosse um retorno lá ao ensino das biografias, dos grandes heróis, dos patriarcas, né? Dos heróis que formaram a nação. É isso que a escola sem partido quer, que você ensine isso aí, né? Não quer que você forme um aluno reflexivo, né? E ainda bem que não foi aprovado, né? Já foi derrubado o projeto. Só que os ecos, né, e os resquícios estão por aí ainda, né? Estão por aí. Por exemplo, na mesma onda do Escola Sem Partido, eles conseguiram aprovar uma legislação lá para cortar o termo gênero da BNCC. Não tem a palavra gênero na BNCC. Na BNCC, do ensino fundamental, o único momento que aparece a palavra gênero é na disciplina de biologia, quando vai falar de gêneros, acho que alimentícios ou gêneros de plantas e tal. Não existe. Não se fala de gênero, tá? Porque os caras conseguiram essa vitória, entendeu? Digamos assim, né? Eles ganharam essa batalha na BNCC e foi retirado esse termo, né? Então, é isso que é o que a gente fala, é o constante ato de resistir e fazendo propostas que vão contestando isso, né? Eu estava conversando com um professor da área de Brasil, né? E ele estava falando para mim que o que ele sofreu ensinando o Brasil Império, aí com essa novela dos Tempos do Imperador, ele tinha que assistir a novela porque os alunos, sério, ele assistia a novela, aí ele falou para mim que não deu mais, ele falou, William, não dá mais, falou assim, eu assisti um tanto, eu não consegui mais porque ele ainda mais ele é professor de Brasil Império, ele não conseguia mais, sabe, assim, assistir aquilo e tal, porque ele chegava na sala, os alunos estavam falando, né, da universidade, né, não, professor, porque olha isso, o que você acha disso e tal, ele tinha que ver, daí ele indicava, ele fazia indicação de documentário sério, de referências que são sérias, acadêmicas, né, porque ali é tudo romantizado, né, então é isso, a gente tem que estar atento a essas nuances, né, para você não engolir isso como verdade, porque eles chegam, os alunos, esse povo que defende, já chegam impondo como uma verdade, olha, é isso, vocês estão mentindo, né, você tem que estar pronto para esse enfrentamento, né. Aproveitando aqui, deixar uma indicação, né, que eu gosto muito dos trabalhos do professor Fernando Nicolazzi, com 2 Es, né, Nicolazzi, 2 Es no final. Não sei se você conhece, William, é da URGS, vizinho teu aí, né? Teoria, o Fernando, ele é de teoria e ele trabalha justamente com as manipulações históricas do Brasil Paralelo. Então, ele escreveu muitos textos pensando no Brasil Paralelo. Vale bastante a pena para quem quiser dar uma olhada, porque foi até que o William falou, né? Hoje, em dia, a teoria da história ela não está desvinculada à prática do ensino, né? Sim. Então, assim, a gente tem que pensar, né, quando a gente for ensinar, porque assim, os caras não estão simplesmente mentindo, tem isso, Sim. Né? Os caras não são simplesmente malucos, mas há uma visão de história por trás daquilo que eles estão falando, né? Tem toda uma teoria, pode ser ali o século XIX de volta, quiçá, né? 18, no caso dele. Eu, por exemplo, eu assisti a aula de um estagiário, assim, nesse mês, né? De vários, né? Mas eu estava observando, por exemplo. E em inúmeros momentos, você tem a oportunidade, ali que é o momento de você, vou trazer agora, lembrei daquelas aulas, né, que eu tinha de antiguidade, agora que você tem que, né, é a hora de você trazer, criar, porque criar uma aula com uma qualidade boa, né, porque isso é bom para você enquanto pessoa, né, para você se sentir mais realizado também na profissão, você teria que, né, trazer esse debate, né, assim, não, claro, em termos científicos, acadêmicos ali, como mas assim, ter essas referências. Aí eu vi uma aula sobre Egito, né, sobre Faraó e tal, eu vi que vocês estavam falando essa semana aí, né, sobre o Faraó e tal. Veja, era um momento que o aluno tinha para, né, apresentar até algumas dinâmicas dali, né, um conhecimento ali, aprofundar, por exemplo, na figura do Faraó. Aí não, sabe, aí quando chega ali que é a hora para valer, o aluno passa, o estagiário passa, entendeu? Aquilo de maneira tão batida que aí o aluno nem se interessa, entendeu? Ele fica, mas então tá, né? É a hora de fazer uma relação com o filme que os alunos já assistiram, não para dizer que, né? Mas assim, vocês já viram isso e tal. Aí passa, né? Quanta coisa de medieval legal que tem, né? Teoria, coisa e tal. Aí na hora do professor ir para a sala, ele, né, usa só o que está no livro mesmo, e foi por isso, né?
Então, ele está desvinculando, ele não está se preocupado com a questão, né, de teoria, né? Ele está só reproduzindo, né, o que está no livro, né? Bem, eu vou ler a última pergunta aqui, gente. É a última que está aqui, mas também é a última devido ao nosso tempo de live. Mas como o William disse, né, ele vai voltar em outros momentos. É sempre bom dialogar com ele. Então vamos aqui ler a Silvia, e a Silvia está aprovando bastante. O professor Cássio apareceu aqui também para te dar um salve, Cássio, depois você dá uma lida aí. Depois da pergunta da Silvia. A Silvia, Silvia, e não tem problema não, use a abuse do William. Qual é a sua opinião sobre o ensino de história na perspectiva decolonial? Há algum projeto ou programa de ensino de história nessa linha? Olha, uma boa pergunta isso aí, né? Silvia hoje, né, trouxe várias perguntas legais aqui. Silvia, obrigado pela pergunta também, né? Mais essa pergunta. Sim, né? Eu acho que o debate decolonial ele é muito importante. Eu não coloquei ali, né? Mas porque é muita linha, né? De fato. Né? Então, né? Hoje você tem muitos pesquisadores, né? Trazendo esse debate, fazendo essa articulação, né? De ensino de história. E para embasar essa questão, por exemplo, das relações étnico-raciais, trazendo a perspectiva decolonial. Mas não só étnico-raciais, mas outras também, né? Eu, particularmente, assim, não é uma área que eu pesquiso, nem tenho familiaridade com os autores, mas eu conheço um pouquinho, assim, dos debates, né? Eu sei que tem o Aníbal Quijano, né? Tem, que é um autor, né? Peruano, se não me engano. Nossa, agora tinha outros, eu lembro que eu li alguns, assim, porque eles têm essa perspectiva mesmo, né, de pensar uma epistemologia da história, né, formas de ensino, de ensinar e produzir história, né, e as ciências humanas e sociais, mas de maneira mais descentrada da Europa, né, e pensando as epistemologias do Sul, que eles falam, né. Então, eu acho fundamental, assim, quem tem trabalhado com isso bastante é o professor Fernando Seffner, da URGS, né? Ele pesquisa gênero, ele tem escrito artigos sobre isso, né? O professor Fernando Seffner. O Elison Paim, da UFSC, tem realizado bastante trabalho orientando, inclusive ele teve um orientando de pós-doc, que foi na Angola fazer o pós-doc. Acho que ele foi na Angola também fazer o pós-doc dele, e ele teve o orientando dele que foi. Então, eles estão trabalhando, né, pensando no ensino de história decolonial, né? Então, assim, eu acho que é totalmente válido, né? O que eu não acho legal, né, e aí é uma crítica, né, aí a militância, né? Porque daí isso fecha, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que a perspectiva decolonial é uma perspectiva interessante para a pesquisa e o ensino, mas existem outras, né? E, infelizmente, eu tenho colegas que acham que é só a perspectiva colonial que é correta, entendeu? Se você pegar por essa viés, então você anula, né, história antiga, medieval, que basicamente, né, é europeia, por exemplo, né? E eu acho que são linhas, né, são teóricos que estão para ajudar a potencializar, né, as práticas de ensino. Então, eu sou super favorável, né? Eu não sou, né? Eu acho que é bem interessante a perspectiva. Tem uma amiga minha que está na Unifal, que é a Ana Lúcia, se chama de Ana Lúcia, que é o sobrenome dela, e ela tem umas pesquisas maravilhosas sobre o samba, sobre a questão, né, na pegada decolonial, e ela está pensando também em questões de ensino agora, né? E totalmente referenciada nisso, né? Não há problemas nenhum. Mas agora, te dizer de toque de caixa, né, quais são os programas e linhas, eu não sei dizer. Mas sempre nos programas aí tem entradas para isso, porque, né, principalmente com as leis aí 10.639, né, e outras legislações, tem sido bem aceito, assim, tá? Então, eu sou bem favorável, mas também não posso falar muitas coisas sobre isso, porque não tem muita leitura, né? Mas o pouco que eu sei, né, é bem interessante a perspectiva. Só para complementar mesmo, porque eu acabei conhecendo por experiência, né? Eu fui prestar um concurso uma vez na Unilab, que é lá em São Francisco do Conde, na Bahia. E a Unilab, ela preza por um currículo de história decolonial.
ela já começa pela questão, não tem aquela linha, a linha civilizatória, né, que a gente conhece da história, né, história antiga, medieval, moderna, contemporânea, aquilo é quebrado, bem como o próprio olhar, né, assim, a história, como é uma universidade voltada para um intercâmbio entre africanos e brasileiros, né, principalmente de língua, falantes de língua portuguesa, a história antiga é a história antiga da África, a história medieval é a história medieval da África. Então, assim, tem programas, só que tem programas que assim, não são consolidados no sentido de que é uma teoria ainda que o pessoal está tentando, está começando, né? Então, assim, eu tenho colegas que deram aula lá que criticam esse programa, porque, assim, a partir do momento que você adota um currículo totalmente decolonial, cai no que o William falou. Se você desconsiderar o currículo antigo, desconsiderar simplesmente aquela coisa do cancelamento, né? Cancela a Grécia e Roma, né? Cancela a Idade Média europeia. Os alunos eles acabaram tendo problemas na hora de conseguirem emprego. Na hora que vai fazer um concurso, vai cair a Idade Média europeia. Né? Então, assim, vai cair a Idade Média africana. Eu acho que o diálogo que ele disse é muito importante, né? Não é desconsiderar, mas é entender que é uma parte dentro de outras partes do ensino de história que a gente pode dialogar. É muito importante a gente olhar para a história antiga africana, mas também olhar para a história antiga europeia. Então, mas tem coisas boas saindo nisso. Sim. Deixa eu responder o Cássio aqui, ó, né? O Cássio deu um salve aqui, ó, né? Boa tarde, Cássio. O Cássio é um grande amigo aí, né? Um grande parceiro aí de pesquisa, professor, colega aí da UENG, né? Amigo também das lutas, né? E debates da área de ensino da UENG, né? Um abraço aí, Cássio. Então, gente, vou ter que caminhar para os finalmente. Eu tenho que sair aqui de casa e ir lá para a UENG agora terminar umas burocracias de avaliação de curso. Infelizmente, é culpa minha. Teremos que dar uma encurtada aí no debate. Mas eu não quero encurtar sem antes, primeiro, agradecer a presença do William novamente, mandar um grande abraço para você, William. Brigadão por estar participando conosco. E comunicar também que agora acabei de receber mensagem, né? O primeiro descendente dos professores da UENG, dos professores nasceu, o filho da Josi acabou de nascer, o Antônio nasceu durante a sua live ainda. Que legal. Então, bem-vindo, Antônio, viva, seja bem-vindo ao UENG, né, que vai crescer aqui com a gente. Queria também agradecer a todo mundo, pessoal. Não se esqueçam, a lista de chamada está na descrição da live, e a palavra certificada é identidade. E por hora, me despeço. William, quer falar mais um tchau? Não, isso aí, agradecer mais uma vez, Igor, né? Agradecer os colegas todos aí que deixaram os comentários, né, aqui, acho que é muito bom dialogar, conversar, e legal que essa live vai ficar também gravada, né, como todas as outras ficam registradas, né, e eu vou colocar na playlist também no meu canal, subir para outros canais, né, e é isso, né, e o que precisar, a gente está por aqui, e se preparar também para fazer coisas aqui, né, Igor, também está só questão de se organizar aqui, estou ainda me organizando, né, mas as parcerias ficam sempre, e agradecer mais uma vez a todos, né, e muito boa tarde aí. Só não se esqueça que amanhã eu coloco a vinheta, então espera sair o vídeo completo. Verdade, vou esperar. Beijão para todo mundo, então, gente. Obrigado pela presença. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio.